Ministro do STF, Alexandre de Moraes, abre inquérito contra o senador Marcos Duval. E mais cedo, Marcos Duval disse que vai pedir afastamento de Moraes da relatoria do inquérito. E você vai ver também. Ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira, tem a prisão revogada por Moraes. Justiça suspende temporariamente decisão que autoriza busca e apreensão na Americanas. Estados Unidos acusam a China de usar balão espião e Pequim nega a intenção de espionar o país. O Minuto Pet de hoje traz dicas de como empreender no mercado pet, ramo que vem se destacando cada vez mais no Brasil. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, decidiu abrir inquérito contra o senador Marcos Duval, que denunciou um suposto plano de golpe envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o ministro, o senador Marcos Duval apresentou à Polícia Federal uma quarta versão dos fatos por ele divulgados e é necessário a apuração dos crimes de falso testemunho, denunciação caluniosa e coação no curso do processo. Antes, o senador Marcos Duval afirmou que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, não orientou que ele formalizasse o seu depoimento sobre a reunião com Daniel Silveira e o então presidente Jair Bolsonaro e disse que vai pedir o afastamento de Moraes da relatoria do inquérito dos atos. O senador disse que solicitou que a Polícia Federal tenha acesso a todas as mensagens trocadas com Moraes e com Silveira e que elas passarão a fazer parte dos autos do inquérito. E mais cedo, o Alexandre de Moraes classificou a suposta tentativa de o grampear como Operação Tabajara. Essa foi a primeira vez que ele falou das denúncias apresentadas por Marcos Duval sobre o plano proposto pelo ex-deputado Daniel Silveira. Durante uma videoconferência com empresários em Lisboa, Alexandre de Moraes confirmou que foi procurado pelo senador Marcos Duval para falar sobre um suposto plano. A pedido de Daniel Silveira, o senador gravaria conversas comprometedoras dele e assim anularia as eleições. Na primeira vez em que falou sobre o assunto, Alexandre de Moraes chamou a armação como uma tentativa de Operação Tabajara. Duval disse nessa quinta-feira que o ex-deputado Daniel Silveira tinha pedido a ele que gravasse Moraes para obter alguma declaração que configurasse parcialidade na atuação do ministro. A ideia seria tirar Moraes da presidência dos inquéritos que apuram atos contrários à Constituição, além de anular a última eleição presidencial. O ministro disse ter perguntado ao senador se ele deporia sobre esse plano oficialmente, mas diante da negativa, Moraes agradeceu e se retirou. Alexandre de Moraes afirmou que o que não é oficial não existe. O ministro também acrescentou que as investigações sobre os financiadores dos atos do dia 8 de janeiro estão bem avançadas. A Polícia Federal investiga impressões digitais encontradas na minuta de decreto que pretendia impedir a posse do presidente Lula. O documento estava na casa do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres. O ex-secretário de Segurança do Distrito Federal prestou depoimento de 10 horas para a Polícia Federal nesta quinta-feira e alegou não ter conhecimento de quem escreveu a proposta dos atos. Torres está preso desde o dia 14 de janeiro. O ex-secretário de Segurança é investigado por suspeita de omissão e conivência com os atos de protesto no dia 8 de janeiro nos três poderes. Ele disse aos investigadores que as informações que recebeu no dia 6 de janeiro não indicavam as ações, porém 2 ofícios encaminhados ao governo do Distrito Federal na véspera dos atos pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, alertaram sobre a chegada de dezenas de ônibus com grupos que pretendiam promover danos aos prédios públicos. Nessa quinta-feira, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, também prestou depoimento à Polícia Federal e entregou o celular para análise dos investigadores.
E o ministro do STF, Alexandre de Moraes, revogou a prisão do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira. O ex-comandante foi exonerado após os atos criminosos que ocorreram em Brasília e está em liberdade provisória. O ministro afirmou que o relatório elaborado pelo interventor Ricardo Capelli indica que o ex-comandante não teria sido diretamente responsável, mesmo tendo sido comandante da operação da polícia que resultou na invasão dos três poderes. Moraes disse ainda que Fábio Augusto Vieira foi ferido no combate direto e não teve as suas solicitações de reforços atendidas. O ministro também proibiu o policial de se ausentar do Distrito Federal sem prévia comunicação ao Supremo. E mudando de assunto, a Justiça de São Paulo negou o pedido de prisão preventiva contra a estudante Alicia Miller, acusada de desviar quase R$1 milhão da comissão de formatura da turma de medicina da USP. Na decisão, o juiz Fábio Pando de Matos concordou com o Ministério Público de São Paulo e apontou que o inquérito deve retornar ao Distrito Policial para novas diligências. A Justiça também negou o pedido feito pela defesa da estudante, que solicitou a devolução do carro alugado e de outros itens apreendidos na casa dela. E olha só, 9 países das Américas Central e do Sul confirmaram 75 focos de gripe aviária de alta patogenicidade, quando quase todos os animais infectados apresentam sintomas da doença. Até o momento foram sacrificados 1.200.000 aves. Depois de 2 décadas, a gripe aviária tornou-se uma ameaça concreta à produção brasileira. Uma eventual entrada do vírus no país pode afetar as exportações brasileiras de carne de frango, que em 2022 alcançaram um recorde de 4.800.000 toneladas, em parte favorecidas pelo impacto da influenza no hemisfério norte e pela interrupção das vendas de países atingidos pela doença. A notificação de um caso em Cochabamba, na Bolívia, no último fim de semana, causou alvoroço no Brasil, já que significa que o vírus ultrapassou a Cordilheira dos Andes, considerada uma barreira natural. Até então, a doença havia chegado à metade sul do continente em aves migratórias concentradas na rota do Pacífico. De acordo com a Agência de Defesa Sanitária de Rondônia, a preocupação é que a gripe aviária chegue ao Brasil em aves que migram dentro do continente, para áreas como Pantanal e Bahia. Um estudo mostrou que a poluição pode aumentar a probabilidade de desenvolver depressão e ansiedade. Quem traz mais informações é a nossa repórter Bruna Djaim. Todo mundo já sabe que poluição pode fazer mal e afetar diversas funções do organismo. Mas um estudo mostrou que alguns poluentes, mesmo em baixas concentrações, podem ser fatores determinantes para o desenvolvimento de depressão e ansiedade. Foram 11 anos estudando 389.185 pessoas que moram no Reino Unido. Antes, nenhum dos participantes tinha um histórico dessas doenças. A exposição a poluentes como material particulado, dióxido de nitrogênio e óxido nítrico elevaram a incidência de diagnóstico das 3 doenças. Foram 13.131 participantes com diagnóstico de depressão e 15.835 diagnosticadas com ansiedade. Há também algumas especificidades, como o fato de que homens expostos ao material particulado, que é emitido por combustíveis fósseis, que podem causar aí uma série de doenças no sistema respiratório, apresentaram mais diagnósticos para ansiedade. Já existiam indícios de que a poluição do ar poderia interferir na saúde mental. Existem diversas causas para essas doenças, como é o caso de vivências traumáticas e, inclusive, predisposição genética. E é importante sempre estar atento aos sintomas, não só os seus, mas os de quem está à sua volta também. Muitos dos casos não requerem o uso de medicamento e a pessoa pode voltar a ter qualidade de vida se houver a abordagem clínica correta. De São Paulo, Bruna Djaim. E veja a seguir: Estados Unidos acusam a China de usar balão espião e Pequim nega a intenção de espionar o país.
E ainda, o Minuto Pet de hoje traz dicas de como empreender no mercado pet, ramo que vem se destacando no Brasil. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta às 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta sexta-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite. Esta semana tivemos a posse dos deputados estaduais do Rio de Janeiro e Rodrigo Bacelar foi eleito presidente da Alerj. Em votação na Assembleia Legislativa, o deputado do PL foi escolhido para ser o novo presidente da casa. Pouco antes da sessão começar, Jair Bittencourt, também do PL, desistiu de concorrer à presidência. Além disso, uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio substituiu o voto nominal pelo secreto. Mas, após a votação ter sido concluída, chegou ao plenário um documento do Conselho Nacional de Justiça revertendo a decisão. E uma nova votação aconteceu, desta vez aberta. Rodrigo Bacelar foi eleito com 56 votos e 13 abstenções. E a Polícia Civil realizou uma operação para combater o roubo de cargas e veículos. A ação aconteceu na Vila Aliança, zona oeste do Rio. 16 pessoas foram presas e 37 veículos recuperados. A operação visava criminosos que participavam de roubo de cargas e veículos, mas os agentes ainda encontraram 2 macacos prego e um veículo roubado com um dos alvos. Segundo a polícia, a região é uma base operacional de uma das maiores facções criminosas do Rio, de onde saem armamentos, além de funcionar como uma distribuidora de produtos roubados. E mais, após chuvas fortes no início da semana, um canal se abriu na Praia do Leme, na zona sul do Rio, próximo ao posto 1. Frequentadores e comerciantes da área reclamam do cheiro da água e questionam se é seguro entrar no mar. Nesse trecho existem galerias de deságue que servem para escoar a água da chuva a fim de evitar alagamentos na cidade. A concessionária responsável, Águas do Rio, negou o vazamento de esgoto e afirmou que a coloração se deve a resíduos de asfalto provocado pelo temporal. Eu fico por aqui e desejo a você um ótimo fim de semana. Segunda eu volto com mais informações. Até lá. Anderson, muito obrigada pelas informações. Um ótimo fim de semana para você. E mudando de assunto, olha só, o juiz Paulo Rogério Santos Pinheiro determinou hoje a suspensão temporária do processo de busca e apreensão com acompanhamento pericial de e-mails trocados por funcionários da Americanas nos últimos 10 anos. O Banco Santander havia obtido na Justiça aval para o procedimento de busca e apreensão das mensagens de diretores, conselheiros e funcionários das áreas de contabilidade e finanças, que foi iniciada em 31 de janeiro. Em sua decisão, o magistrado cita o argumento dos advogados da Americanas de que a generalidade da tutela provisória torna parte da decisão impossível de ser executada. Ele sustenta que é preciso definir a extensão da medida, com a melhor especificação dos nomes com e-mails institucionais pertencentes a Americanas, a serem objeto de busca e apreensão. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar recuperou o fôlego e voltou a fechar em alta nesta sexta-feira, depois de dias consecutivos de baixa. Investidores monitoraram a divulgação de dados econômicos locais e no exterior e repercutiram falas do presidente Lula. A moeda norte-americana avançou 2,05% e encerrou o dia cotada a R$ 5,14 na venda. E a economia dos Estados Unidos criou 517 mil empregos em janeiro, um sinal que o mercado de trabalho segue muito forte por lá. Em dezembro, o país havia registrado a criação de 223 mil vagas. As aberturas de vagas foram principalmente nos setores de lazer, saúde, bem-estar e no segmento empresarial. O resultado ficou bem acima das 187 mil vagas estimadas pelo consenso de economistas do país. A taxa de desemprego ficou em 3,4% em janeiro, a taxa mais baixa desde 1969, nos Estados Unidos.
Em dezembro, a taxa de desemprego foi de 3,5% e 3,7% de novembro. Já o salário por hora média trabalhada subiu 0,3% em janeiro, ante dezembro. A taxa anual avançou para 4,4% em janeiro, acima do consenso de 4,3%, mas ligeiramente abaixo do registrado em dezembro, que teve um avanço de 4,6%. O Ministério das Relações Exteriores da China negou uma tentativa de espionagem aos Estados Unidos e pediu calma e prudência na condução do episódio. O Pentágono descobriu que um balão espião chinês sobrevoava o território americano há pelo menos 10 dias. Apesar da justificativa, Washington alega que um instrumento tem autonomia, mecanismo de vigilância e carga pesada. Autoridades informaram que o artefato entrou no espaço aéreo dos Estados Unidos há vários dias, mas decidiram não abatê-lo para não colocar pessoas em risco. Ainda de acordo com o Pentágono, o balão sobrevoava na quinta-feira o estado de Montana a uma altitude muito acima do tráfego aéreo comercial, sem representar uma ameaça militar ou física para quem está em terra. A China é um país responsável e que sempre respeita as leis internacionais. Não temos a intenção de violar o território ou espaço aéreo de qualquer país estrangeiro. Sobre o balão, ainda estamos trabalhando para entender e verificar a situação e esperamos que os dois lados tratem a questão com calma e prudência. O episódio se soma às tensões entre Estados Unidos e China por Taiwan, que Pequim considera parte do território chinês e cujo controle pretende recuperar um dia, mesmo que por força. O incidente também acontece às vésperas de uma viagem que estava agendada de Antony Blinken à capital chinesa, naquela que seria a primeira visita de um secretário de Estado americano ao país asiático desde 2017. O Reino Unido voltou a enfrentar a segunda greve ferroviária em uma semana. Os trabalhadores exigem aumentos salariais e melhores condições de trabalho em um país que vê os protestos se multiplicarem contra o aumento dos preços provocado pela pior inflação em mais de 4 décadas. Líderes da União Europeia visitaram a capital da Ucrânia, Kiev, hoje para a primeira reunião de cúpula. Apesar de apoiar a entrada dos ucranianos no bloco europeu, eles não prometeram acelerar o processo. A reunião contou com a presença da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Um dos principais assuntos discutidos foi o processo de adesão da Ucrânia à União Europeia, algo que pode levar anos. A chefe da União Europeia disse que há metas a serem cumpridas por Kiev, mas garantiu que o bloco está andando de mãos dadas. Diante das cobranças do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por mais pressão contra os agressores, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, destacou que até o dia 24 de fevereiro, quando a invasão vai completar um ano, o bloco vai lançar o seu 10º pacote de sanções contra Moscou. Zelensky também pressionou por mais armamentos. Ele disse que a Ucrânia seria capaz de libertar a região do Donbás se recebesse armas de longo alcance. Enquanto pressionava os europeus em Kiev, o presidente Volodymyr Zelensky recebeu uma boa notícia de Berlim. Depois de autorizar o envio dos modernos tanques Leopard 2 para ajudar a Ucrânia, o governo alemão permitiu o envio de antigos blindados do tipo Leopard 1. A vantagem é que esses tanques mais antigos vão poder ser entregues antes, porque há dezenas em estoque. Um dos estilistas mais renomados do mundo, Paco Rabanne, morreu hoje aos 88 anos na França. O espanhol, que revolucionou a indústria da moda com o uso do metal, também se tornou um ícone do mundo dos perfumes. A causa da morte ainda não foi revelada. Francisco Rabaneda Cuervo nasceu em 18 de fevereiro de 1934 em San Sebastián, no País Basco. A mãe dele trabalhou como costureira para Cristóbal Balenciaga. O pai de Rabanne foi um general que trabalhou no quartel de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola e morreu fuzilado por tropas franquistas em 1936. A família buscou refúgio na França, onde Paco estudou e se formou em Belas Artes na cidade de Paris.
O estilista começou a carreira desenhando acessórios, joias, colares e botões para nomes como Christian Dior, Yves Saint Laurent e Pierre Cardin. Em 1968, assinou contrato com a marca de perfumes espanhola Puig e lançou o Calandre. O costureiro, que também teve participação no cinema criando roupas para filmes, se afastou aos poucos dos desenhos, mas continuou ligado à moda como jurado de festivais, nos quais gostava de interagir com gerações mais jovens. E você já pensou em investir no mercado pet? Pois saiba que o setor voltado para produtos, serviços e comércios de animais de estimação vem conquistando cada vez mais empreendedores entusiasmados com o aquecimento do mercado. E não é para menos. E o nosso país possui o terceiro maior mercado de produtos pet do mundo. Por isso, a nossa repórter Caroline Povoleri está de volta hoje com muitas dicas de como ganhar dinheiro nesse ramo. Maria Alice e Juliana, com o mercado pet em constante evolução, crescendo 30% ao ano, alguns serviços vêm acompanhando o setor. É o caso, por exemplo, do monitoramento dos animais de estimação através da implantação de chips nas clínicas veterinárias. O crescimento se deve principalmente pelo aumento dos pets nos lares brasileiros. Vamos lembrar ainda que no período de isolamento social, entre 2020 e 2021, o setor cresceu muito depois que as pessoas solteiras e sem filhos compraram ou adotaram pets para diminuir a solidão, estimulando as empresas já existentes no ramo a ampliarem os seus investimentos. O reflexo disso é que nos últimos anos nós podemos acompanhar o surgimento da alimentação gourmet para pet, seguro-saúde, passeadores, roupas estilizadas e companhias aéreas se adequando para melhor atender os animais de estimação. E aí, você que tem vontade de empreender nesse ramo, deve estar se perguntando, com tanta variedade para os pets, por onde e como eu começo? Como conquistar o público com produtos diferenciados? O economista Alex Agostini responde. Acompanhe. A principal dica, estude muito antes de realizar um investimento para atuar na área de pet. Não é porque o mercado pet cresce 30% ao ano que você vai entrar com investimento e vai ganhar 30% ao ano. Não necessariamente. Depende da forma como o local que você vai entrar, qual o segmento e estudar muito qual é o prazo do retorno esperado. Qual que é o setor que você acha que vai ter um boom aí no mercado, na sua opinião? Tem segmentos que são pouco ainda explorados, por exemplo, de tratamento ou home care, atendimento de pets em casa, né? Eu acho que dá para pensar alguns nichos de mercado ou coisas que não se desenvolveram ainda, dá para estudar pegando um paralelo de outros mercados. Pô, como acontece isso com as pessoas? Como que é o atendimento? Estudar para tentar determinar uma política sua, um programa seu para tentar desenvolver isso. Assim como eu, espero que você tenha gostado das dicas. Até a próxima semana, Maria Alice e Juliana. Muito obrigada, Carol. Claro, nós adoramos as dicas e já estamos ansiosas. Informações sobre nossos amados pets, né? Com certeza, para ver o que você vai trazer na próxima semana. Isso aí. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e ótimo fim de semana. Um ótimo fim de semana para você. Obrigada pela companhia e até mais.